Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso dia com duas atividades de matemática e depois vocês ainda farão uma atividade de educação física, tá bom? Então vamos iniciar aqui. Antes, eu vou ler para vocês esse quadrinho que tem uma explicação prévia do que é dúzia e meia dúzia, olha, porque vamos trabalhar com dúzia e meia dúzia e aqui tem uma explicação. Então vou ler com vocês. Dúzia e meia dúzia são agrupamentos comuns em nosso cotidiano. Uma dúzia é um agrupamento de 12 unidades e meia dúzia é um agrupamento de 6 unidades. Então, a gente tem trabalhado com dezenas, que são os grupos de 10 em 10, certo? Dezenas, grupos de 10 em 10. E a dúzia, que tem até um nome parecido com 12, é um agrupamento de 12 unidades. Então, lá no mercado, por exemplo, se vocês forem na parte de onde vende ovos, vocês vão ver que tem uma caixinha de ovos comprida assim. Aquela caixinha é vendida por dúzia. Então, ali dentro tem uma dúzia de ovos. E tem uma caixinha menor, um pouco menor, a metade do tamanho, que vem meia dúzia, que é a metade da dúzia inteira. Então, metade de 12 são 6. Então, tem 6 ovos ali naquela caixinha um pouco menor, certo? Então, guardem aí, dúzia é um agrupamento de 12. E a metade disso são 6, que é a meia dúzia, certo? Agora sim a gente vai começar a ler lá no começo. Paula convidou alguns amigos para almoçar em casa. Ela foi à feira comprar ingredientes para preparar o almoço e flores para enfeitar a casa. Então, ela falou lá na feira: quero meia dúzia de ovos, por favor. E ali embaixo, a moça fala para ela: o buquê com uma dúzia de rosas que a senhora encomendou já está pronto. Observem bem essa imagem, o que ela falou aqui, ó, ela quer meia dúzia de ovos e uma dúzia de rosas. O que vocês precisam fazer nessa atividade? Complete as lacunas de acordo com as cenas acima. Então, aqui nessas cenas aqui, o que aconteceu? A Paula comprou uma bandeja com, tá vendo que aqui tem um espacinho? Tantos ovos, ou seja, meia dúzia de ovos. Então, meia dúzia, quantos ovos são? Vocês vão colocar aqui. B, Paula comprou um buquê com tantas rosas, ou seja, uma dúzia de rosas. Quanto é uma dúzia de rosas? Vocês vão colocar aqui, certo? Essa atividade ainda continua. Tem o exercício 2. Os produtos abaixo são comumente vendidos em dúzia. Continue desenhando até obter uma dúzia. Aqui nós temos laranjas e bananas. Mas ainda não tem uma dúzia. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laranjas. Vocês vão desenhar mais laranjas até completar uma dúzia. Até completar 12, certo? Bananas também, nós temos aqui 5 bananas, vocês vão continuar desenhando até completar uma dúzia. Você conhece outros produtos que são vendidos em dúzia? Você vai colocar o nome dos produtos, se você conhecer, dos produtos que você sabe que é vendido em dúzias, certo? Se você não conhecer, só escreve não aqui. Mas se conhecer, escrevam o que você conhece que vende em dúzias, certo? Continuando aqui, o Rodrigo está preparando uma limonada. Observe. Olha aqui, o Rodrigo está aqui na cozinha dele com vários limões aqui nessa tigela, água, e ele vai fazer uma limonada. Vou usar uma dúzia e meia de limões para fazer a limonada. Quantos limões Rodrigo vai usar para fazer a limonada? Ele disse que vai usar uma dúzia e meia, ou seja, ele vai usar uma dúzia mais metade de uma dúzia, que é meia dúzia. Quanto que dá isso no total? Vocês podem fazer a continha aqui e colocar quantos limões Rodrigo vai usar para fazer a limonada. Agora sim, matemática número 2. Atividade 2 de matemática. Vocês vão fazer adição e subtração com centenas, tá? Centenas inteiras. Vejamos. Arthur trabalha em uma loja que vende bolas de tênis de mesa em embalagens com 100 unidades cada uma. Então, tá vendo aqui
que o Arthur está segurando uma embalagem de tênis de mesa? Aqui está escrito, contém 100 unidades. Então, cada saquinho desse, cada embalagem tem uma centena, que uma centena é 100. Olha lá, o que ele vai falar? Observe a cena e complete os textos. Nesses textos aqui de baixo, tem alguns espacinhos em branco, tá vendo? Aqui tem um espacinho, aqui tem um espacinho, aqui também. E aí vocês vão completar. Ontem pela manhã, vendi 5 embalagens de bolas de tênis de mesa. Então, de 100 em 100, né? Porque cada uma tem 100. Ele vendeu 5 embalagens, 5 centenas. À tarde, ele vendeu mais 3 embalagens, mais 3 centenas, né? Porque cada embalagem tem 100. De bolas de tênis de mesa. Agora, vocês vão completar. Quantas bolas Arthur vendeu ontem? Aqui é no total. Ele vendeu um tanto de manhã e outro tanto à tarde. Vocês vão colocar aqui, fazer a soma e colocar quantos ele vendeu naquele dia, certo? Ontem, no caso. No período da manhã, foram vendidas 5 embalagens de bolas, ou tantas centenas de bolas, ou 500 bolas. Então, aqui, ó, só esse espacinho que vocês vão preencher. 5 embalagens de bolas, ou quantas centenas? Quantas centenas de bolas que ele vendeu? São 5 embalagens e cada embalagem é uma centena. Quantas centenas de bolas ele vendeu? Ou o total que dá 500 bolas. Se ele contar 5 embalagens de 100 em 100, 100, 200, 300, 400, 500. 500 bolas. No período da tarde foram vendidas 3 embalagens de bolas, ou, aqui tem um espacinho, quantas centenas? 3 embalagens são quantas centenas? Ou, qual é a quantidade de bolas que tem em 3 embalagens no total? Vai ser igual aqui, ó, aqui são 5 embalagens que dá 500 bolas. Aqui em 3 embalagens dá quantas bolas? E quantas centenas? Completem aí. Podemos dizer que 5 centenas mais 3 centenas é igual a... Se você pegar as 5 centenas, que são as 5 embalagens que ele vendeu pela manhã, mais as 3 centenas, que são as embalagens que ele vendeu à tarde, é igual a quantas centenas? Porque 5 mais 3 é igual a 8. Então, já temos aí quase uma resposta pronta. Assim, 500, né? Porque são 5 centenas que ele vendeu de manhã, mais 300, né? Que são 3 embalagens à tarde, 100, 200, 300. 500 mais 300 é igual a quanto? Coloquem aqui. Então, ontem Arthur vendeu, aqui você vai colocar o total de bolas, tá? Não em centenas, o total em bolas, certo? Vocês já vão ter aí, em algumas lacunas, vocês já vão ter a resposta em outros espacinhos. Prestem bastante atenção. B. Quantas bolas foram vendidas a mais pela manhã que à tarde? Lembra quando eu falei para vocês que quando tem uma continha, alguma pergunta de quanto a mais ou a menos que a pessoa tem? Então, ó, de manhã ele vendeu 5 centenas e à tarde 3. Quantos ele vendeu a mais aqui de manhã? Você pode fazer o seguinte, pegar o que ele vendeu de manhã, subtrair, tirar, fazer a continha de menos do que ele vendeu à tarde, e aí vai dar o valor da diferença entre esses dois números. Esse valor da diferença é quanto ele vendeu a mais, certo? Podemos dizer que 5 centenas menos 3 centenas é igual a quantas centenas? Então, 5 centenas menos 3 centenas, quantas centenas que dá? Porque 5 menos 3 é igual a 2. Então, olha aí, já tem muitas dicas. Prestem atenção na leitura, porque
Assim vocês conseguem perceber algumas respostas, certo? Assim, 500 menos 300 é igual a... Vocês vão fazer aí. Foram vendidas tantas bolas a mais pela manhã. Então, aqui nessa primeira pergunta, quantas bolas foram vendidas a mais pela manhã do que à tarde? Vocês vão responder aqui no finalzinho. Fazendo todas essas continhas aqui, vocês conseguem chegar no resultado de bolas a mais que foram vendidas pela manhã, certo? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem fazendo continhas de centenas inteiras, quando elas forem inteiras, como aqui, ó, tá vendo? 500 tem os 2 zeros e 300 os 2 zeros. Quando você monta uma continha, a gente não coloca um número embaixo do outro, centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena e unidade embaixo de unidade. Então, o que vocês podem fazer? Cortar os zeros. Se você pegar o lápis de escrever, né, o lápis grafite, e cortar os zeros, passar um risquinho aqui, ó, um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui, vocês vão ter uma conta bem simples, que seria 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? E aí, vocês vão colocar o resultado aqui, dessa continha de 5 menos 3. E depois, no final, vocês vão acrescentar esses 2 zeros aqui que você riscou. Que esses zeros que você riscou foi só para facilitar a conta, a contagem. Para não confundir a cabeça de vocês. E aí, depois vocês acrescentam ele no final. E aí, vocês vão ter o resultado correto, certo? Continuando aqui a atividade, vocês têm a número 2, exercício 2. Decomponha os números a seguir conforme o exemplo. Então, nós temos aqui o número 582. 582, lembra que se a gente colocar o Czinho da centena, o D da dezena e o U da unidade, nós descobrimos quantas centenas, dezenas e unidades tem o número? Então, olha lá. 5, que é o primeiro, o Czinho, né? 5 centenas, 8 dezenas, que ele está na posição da dezena, e 2 unidades. Então, nós decompomos esse número aqui. Vocês farão a mesma coisa com todos esses números. Quantas centenas tem nesse número, quantas dezenas e quantas unidades? Vocês vão escrever tantas centenas, tantas dezenas, tantas unidades. Observando o número. 475, 683, 708 e 910. Depois aqui, essa atividade vocês precisam prestar bastante atenção, tá? Vocês vão completar esse quadro. Primeiro, você tem um número. Depois, você vai fazer a decomposição. 397, que é 300 mais 90 mais 7. Se você falar o número pausadamente, vocês conseguem descobrir como é que faz essa decomposição. Ó, 397. É só falar pausadamente que vocês vão conseguir separar o número por centena, dezena e unidade. E como se lê esse número? Vocês vão escrever. Tá vendo que esse espaço é grande? Às vezes não vai dar pra escrever o número até assim o final vai acabar. Então dá pra escrever aqui, ó, começa aqui, se não couber, faz embaixo, porque o retângulo é bem largo, tá? Então pode começar a escrever aqui. 397. A mesma coisa vocês vão fazer com outros números, olha só. 528, vai fazer decomposição, 528, e aqui já está escrito. Esse aqui está faltando a decomposição e também como se lê, vocês vão fazer. Esse número aqui, 830, não tem o número aqui, então você vai fazer o número e a decomposição. E nesse caso, o número está decomposto, então você vai colocar ele aqui, completo, e depois escrever. 999, tá bom? Agora, você vai descobrir o padrão de cada sequência e completar. Olha só. Aqui, os números estão subindo de quanto em quanto? Vamos ver. 325.
Até chegar no 330, vamos contar 325, 326, 327, 328, 329, 330. Subiu 5. 330, 331, 332, 333, 334, 335. Subiu mais 5. Então, aqui a sequência está vindo de 5 em 5. Vocês vão completar até a última folhinha. Aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão contar de 512 até 522 para ver de quanto em quanto que essa sequência está indo. E vai continuar. A mesma coisa, tá bom? Contem daqui para cá. Marquem aqui, ó, se vocês quiserem, para facilitar, quantos números foram até aqui. E aí, vai continuar a sequência, certo? A mesma coisa daqui. Essa sequência da B, ela continuou subindo. Aqui, percebam que está diminuindo. 871, 771, 671, está diminuindo num padrão. Você vai continuar esse padrão. Terminando, é só isso por hoje. Vocês ainda têm uma atividade de educação física para fazer. Então, amanhã a gente volta com mais atividades, tá? Um beijo e até a próxima!